Hoje eu vou falar de um assunto que é um tanto polêmico. O assunto é clarividência. A clarividência em si gera tanta polêmica porque se popularizou muito como tendo os videntes. Videntes ou algumas pessoas que leem cartas no meio da rua. Existem pessoas honestas que trabalham com isso, porém infelizmente a maioria elas são charlatões. São pessoas que se utilizam da sua linguagem corporal, se utilizam da forma como você se expressa e conforme as respostas que você dá para essa pessoa, elas utilizam esses recursos para entender aquilo que você deseja ouvir. Isso não é clarividência. Isso é uma outra coisa, tem um outro nome. Mas hoje exatamente eu não vou falar sobre clarividência. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente. É uma consequência do estudo da clarividência, que é o fato de ver a si mesmo. Muitas pessoas, elas querem muito enxergar a verdade. Por muito tempo eu procurei também querer ver a mim mesmo. E demorei para acontecer isso. Essa demora se dá por um motivo bem simples. Ver a si mesmo é algo que gera medo, gera receio. Esse medo é natural de existir. Afinal de contas, quando a gente para ver sem as máscaras que nós utilizamos, se torna um pouco difícil de aceitar-se. Devido à nossa cultura não permitir erros, não permitir o que é feio. A gente só pode existir aquilo que é bonito e aquilo que as pessoas aprovam. E a aprovação dos defeitos em si é muito difícil existir. E a maioria dos grandes nomes que a gente vê hoje em dia, como Cristo, Krishna, Zoroastro, todos eles foram pessoas que erraram muito também, até chegar no ponto que eles chegaram. Eles só conseguiram chegar onde chegaram hoje porque eles se permitiram, primeiro, ser honesto consigo mesmo. Essa honestidade, infelizmente, ela não existe. Essa honestidade, nos dias de hoje, o que as pessoas fazem? Elas ficam com medo. Medo por quê? Vamos colocar a seguinte situação. Você começa a desenvolver o trabalho de clarividência. Aí você, durante os exercícios, você começa a perceber que toda vez que você olha para alguém que a pessoa reclama muito da vida, você olha para alguém que reclama muito da vida, aquilo te dá agonia, aquilo te faz se sentir mal. Essa é uma das situações desse caso, tá? Você começa a se incomodar muito com aquilo, começa a se sentir sufocado por aquela pessoa que está reclamando e reclamando e reclamando, e de repente você gera uma antipatia por aquela pessoa. Por que a pessoa é chata? Às vezes não, a pessoa pode ser uma pessoa legal, só está vivendo um momento difícil. Mas por que intolerância com essa pessoa? O motivo, muitas vezes, é porque você reclama da vida. É porque você tem isso dentro de si e não aceita em si mesmo esse ficar reclamando. Porque você sabe que esse sentimento de reclamar é uma coisa que traz energias, traz situações e cria todo um universo de caos ao seu redor. Então ficar reclamando, ficar questionando e se culpando por tudo é algo ruim. Então você enxerga no outro e não quer bem em si mesmo. Hoje eu quero falar sobre esse tema, que é ver a si mesmo. Desde muito tempo eu acreditei que ver a si mesmo seria libertador, que seria algo que iria me fazer me sentir bem. Depois de algum tempo fazendo os exercícios de clarividência, eu comecei a tirar as máscaras e enxergar quem eu era. Resultado. Depois que eu fiz os exercícios e comecei a ver melhor, eu fiquei quase que um mês sem fazer exercício. Por que eu fiz isso? Eu fiquei com medo. Por que eu tive medo?
É simples. Eu não aceitava que eu era aquilo que eu estava vendo. Na minha mente, com tanto tempo estudando espiritualidade, lendo, pesquisando, conversando, participando de alguns cursos, eu entendia que eu era melhor do que aquilo. Mas isso era o meu consciente falando. Dentro de mim, eu sabia que não era aquilo. Por isso eu levei tanto tempo para começar a fazer exercício de clarividência. Porque o meu verdadeiro eu, sabia que eu ia começar a me enxergar. E isso doeu muito. Muitas vezes nós estamos próximos, você está pertinho, você está perto de começar a enxergar quem você é. Você está fazendo alguma atividade, seja meditação, yoga, você está praticando exercício de respiração, ou você está fazendo exercício de clarividência ou de estimulação de chakras. Não importa o exercício que você esteja fazendo, porque por incrível que pareça, eles são exercícios específicos, mas uma das primeiras coisas que acontece é enxergar a si mesmo. E nesse momento que você está fazendo esses exercícios, você começa a se enxergar. E aí o que acontece? O seu eu te trava para fazer isso. Vou ser mais claro sobre esse eu. Quando você é mais novo, ou não sei, dependendo da faixa etária que você tem, mas quando você é um adolescente, o medo é algo muito natural, porque você vai para o mundo, sai de dentro do conforto do lar e vai para o mundo, vai vivenciar situações sem a proteção do pai e da mãe. Isso gera medo, é natural. Agora, você tem o apoio dos pais, dos amigos. Esse medo que você tem, mesmo com o apoio, ele vai gerando uma certa proteção para você. Então você está passando no beco escuro e o medo, não entre naquilo. É o medo de não morrer, é o medo de não se machucar, de ninguém te assaltar e levar aquilo que você lutou para comprar. O medo, olha, não namore com fulano ou com fulana. Por quê? Porque se você namorar com essa pessoa, você vai se magoar. Olha, não tenha bichinho de estimação, senão ele vai morrer um dia e você vai sofrer. Tudo isso é medo. Ou, olha, tal pessoa chegou e passou perto de mim, eu vou descer a porrada na pessoa. Por que você vai fazer isso? É o seu medo. É o seu eu interno. Esse eu, ele te protege. Por quê? Talvez não conscientemente, mas inconscientemente você sabe que aquela pessoa que você queria bater, queria te agredir. Então qual é a reação? Você vai partir para cima primeiro. E aí que vem a questão de se enxergar. Quando você começa a se enxergar, você percebe esses detalhes. Esse eu que tanto te protege, que tanto te ajuda, ele faz isso porque te ama. Os seus defeitos é uma versão de si mesmo, com muita força, que existe para te proteger, para te ajudar. Então, abraça esse eu. Ame esse eu. Esse eu que você tanto detesta, que você tanto abomina, é aquele que te protege. Só que de tanto tempo tomando porrada, tanto tempo sofrendo, e o que ele faz? Ele vai começando a ficar feio, porque tudo o que é ruim da sua personalidade, você vai jogando dentro desse eu. E chega um momento que esse eu está muito feio, ele está fedido, e você não quer enxergar ele, porque ele é feio, e você não aceita o que é feio, o que é ruim. Só que esse eu, tão mau, tão feio, tão cheio de coisas ruins, é quem mais ama você. É quem mais está do seu lado te protegendo e te ajudando. Então, ao invés de você odiar esse seu lado ruim, faz um teste. Chega na sua casa, tira 5 minutos, não precisa mais que 5 minutos. E ao invés de você ir ficar no Facebook ou, sei lá, ficar na frente assistindo qualquer coisa inútil, não que o Facebook seja inútil,
que é muito legal. Mas em vez de você tira 5 minutos, em vez de fazer qualquer atividade, tira 5 minutos. Num local em silêncio e coloca uma música que você goste e se ouça. Se ame. Pensa em tudo quanto é coisa ruim que você queira expressar e expresse dentro do seu pensamento. Expresse toda a maldade que você tem dentro de si. Se dentro do seu ser existe, eu quero matar, dentro da sua mente apenas, tá? Só da sua mente. Então, na sua mente, mate, sei lá, mate qualquer coisa. Quebra uma parede. Se dentro de você existe qualquer coisa que você acredite que é feio, que acredite que é ruim, se permita sentir tudo isso, deixa sair para fora. Vai assustar, vai deixar com medo, mas deixa sair para fora. Depois que você deixar sair para fora, compreenda por que você sentiu isso, o que gerou isso. Às vezes a gente encontra alguém e esse alguém nos faz alguma coisa ruim. É natural sentir uma raiva dessa pessoa. Mas na verdade, a raiva não é dessa pessoa. Foi você que de certa forma permitiu essa situação chegar. E o seu eu, você, aquele eu que você tanto despreza, falou assim, não, eu vou assumir essa responsabilidade e vou direcionar esse ódio para outra pessoa porque eu amo tanto, tanto você, que eu não vou deixar você se sentir mal. Eu não quero que você se culpe por algo que o outro fez. E aí, a gente esquece uma coisa muito importante. Você é o centro do seu universo. Tudo que existe ao seu redor foi você que criou. Tudo que existe, olha ao seu redor. Tudo que existe, a sua roupa, seus amigos, suas emoções, seu trabalho, seu conhecimento, você criou tudo isso. Através da sua energia e nada além disso. Então, ame-se. Deixe esse eu sair para fora nesses 5 minutos de exercício. E então compreenda por que ele existe. Às vezes, você está achando que não gosta de tal pessoa, mas não é da pessoa que você não gosta. Você não aceita em si mesmo algo que existe naquela pessoa, que existe em você também, mas você não quer enxergar isso. Então é muito mais fácil odiar isso no outro. Mas isso é uma dica para você. É uma dica para você entender e se investigar. Entenda quem você é. Quando você conseguir deixar o seu eu ir para fora, você vai compreender essas emoções. Às vezes a gente pensa que deixar isso vai acontecer uma coisa muito grave, muito ruim, muito bruta. Mas não é verdade. Aquele que trilha o caminho sabe que a montanha de pedras é criada pela mente. Se você trilhar o caminho, essa montanha é para ser escalada, não para ser quebrada, não para ser destruída. Você precisa sempre pensar sobre a totalidade. Nós somos um conosco. Nós somos um dentro de nós mesmos. E enquanto existir a divisão dentro de você mesmo, tudo que você se decidir a fazer, você vai se sabotar. Essa é uma lição difícil de se aprender. Mas eu acredito que com a força de vontade, que é a energia mais forte que existe no mundo, é a força de vontade, você pode alcançar isso daí. Então, ao invés de guardar os seus medos, tira 5 minutos e deixe os medos sair. Deixa que eles falem, escute-os e ame tudo isso que te protegeu e compreenda por que ele te protegeu. E então você vai com certeza voltar a ser um consigo mesmo e poder ver qual é a sua verdade. A verdade é individual.
Cada pessoa no mundo tem uma percepção do que acontece ao seu redor. Até as nossas memórias são formadas com base no que sentimos naquele momento. O que eu guardo como verdade de hoje é diferente do que você vai guardar como verdade de hoje. Então se permita sentir-se, se permita você ser um consigo mesmo. Isso vai gerar medo. E muitas vezes desse caminho você vai sentir vontade de desistir, porque vai ser difícil. Porque internamente a gente foi condicionado a esquecer o que é feio, a esquecer o que é ruim. Então, aprenda a se amar, aprenda a se gostar. Compreenda esses sentimentos. Uma vez isso feito, o caminho vai ser mais tranquilo para você. Porque toda ansiedade, toda depressão vai desaparecer. Porque o seu medo vai ser compreendido. E então você vai poder se tornar um consigo mesmo. Aí você pergunta, poxa, mas eu vou fazer esse exercício por quanto tempo? Eu não sei. Cada pessoa tem um tempo. O seu tempo é diferente do meu. O seu caminho é diferente do meu. Quem vai lhe dizer quanto tempo você tem que fazer isso é você. Então, pense e medite a respeito. Você é suficiente. Não precisa de ninguém. Você é suficiente para ser um consigo mesmo. Você é suficiente para ser feliz consigo mesmo. E respeite os outros. Respeite as amizades, a família. Jamais menospreze ninguém. Não é porque você é um consigo mesmo que você vai desprezar todo mundo. Todos somos um. Porque todos pertencemos a você. Eu pertenço a você. O seu irmão, a sua mãe pertence a você. E você pertence a eles. Esse é um assunto que eu vou tratar um outro dia. Hoje, esse é meu primeiro vídeo sobre o tema clarividência, percepções e ponderações. Espero continuar, que vocês gostem do conteúdo e mandem as críticas, mandem os comentários. Eu espero poder ajudar com isso e a compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo. Vocês, dentro da descrição do grupo, tem o grupo do Facebook, que vocês podem acessar, tem o canal no YouTube, que vocês podem se inscrever, e tem também a página www.clarividencia.com.br. Esse trabalho está se iniciando. Eu espero que com ele você consiga encontrar o seu caminho. Até mais e obrigado.